Aleluia. A gente sente saudade do Senhor também. O irmão Givanildo cantando, é saudade do irmão Messias. Esse pessoal aqui é gente boa. Amém. A nossa sonoplasta, a irmã Valquíria, os meninos, olha. Infelizmente a gente tem outros compromissos, a gente não pode estar sempre aqui, tá certo? Essa até que desculpe, né? Mas nós nos sentimos muito alegres, né? Felizes de estar aqui e saber, né? Que o mais importante é que você permanece. Amém. O mais importante é isso, né? Que você não desista. Amém. Embora venham as provações, as dificuldades, você chore, mas Deus escuta. Amém. Deus sabe, Deus ouve, Deus. Né? No momento certo, o que ele faz? Ele vem ao nosso encontro. Amém. E se possível for, creia, Ele vai te tomar pelos braços. Amém. Olha, sabe, queridos, diz que existem 3 pessoas nesse mundo. 3 pessoas nesse mundo. É as pessoas que contam a história, as pessoas que ouvem a história e a pessoa que faz a história. Que o Senhor conceda a cada um de vocês aqui fazer história. Amém. História de salvação, história de vitória, luta, mas também de vitória. Não desistam, né? Permaneçam firmes no caminho do Senhor. Amém. É um privilégio muito grande estarmos aqui, né? De saber, né, das novidades, né? Novidade boa, né? A gente fica feliz, fica muito alegre de saber que Deus ele tem trabalhado aqui de forma poderosa, né? O Senhor não abandona a sua igreja. Certa vez eu cantava no quarteto, o nome do quarteto era Redenção. E a gente cantava em vários lugares, muitos lugares. Eu passei quase 15 anos cantando nesse quarteto. Agora assim que eu me casei, depois de um tempo eu entrei nesse quarteto. E a gente cantou um bom tempo. A menina ainda, minhas filhas ainda acompanharam. E a gente nessas idas, a gente foi para uma igreja aqui em Matriz da Luz. Alguém conhece Matriz da Luz? São Lourenço. Bom, tá ali, Timbi ali por dentro ali, né? Matriz da Luz. E nós chegamos naquela igreja ali. E a gente foi levado por um irmão, o irmão era o dirigente, né? Era daqui que ia para lá. Porque nessa igreja houve um problema muito sério. E essa igreja quase fechou. Só ficou 2 membros. A mãe e o filho. O filho tinha um certo disfunção mental, né? Uma pessoa assim, era uma pessoa especial, né? Mas eles permaneceram. E ela dizia, olha irmão, tinha vezes que só ficava eu e ele. No sábado, no domingo, é uma luta. E na quarta-feira a gente não fechava a igreja. E a gente quando foi lá, a igreja já estava mais. A igreja de Deus ela não cai. Amém. O inimigo, o desejo dele é fechar as portas. O desejo dele é acabar com tudo. Mas ele não tem poder. Nem o inferno vai prevalecer sobre a igreja, porque essa é a igreja de Deus vivo. E Deus ele não está preocupado com quantidade não, viu? Deus está preocupado com qualidade. Com pessoas que vêm aqui adorar Ele em espírito e verdade. Com o coração aberto para receber o que Ele tem a falar. Não a quantidade de pessoas, não. Claro que a gente gostaria que ela estivesse cheia, né? Para que muitos se salvassem. Mas isso cabe a elas se permitirem que o Espírito Santo transforme a vida delas. Eu tenho certeza de uma coisa. Nós iremos cumprir a missão. Amém. Não é? Dependente do que seja. Nós iremos cumprir a missão. Abra sua Bíblia aí. Primeiro verso dessa noite. A gente vai lá para o livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 verso 18. Deixa aqui um pouquinho. Isso. 1 Coríntios 1, 18. A gente vai ler o primeiro texto dessa noite. A gente cantamos sobre a cruz, porque a cruz é o instrumento de perdão de Deus para mim e você. É diante da cruz que a gente percebe a malignidade do pecado. Essa doença que nos atingiu. O pecado nos atingiu por conta da desobediência dos nossos primeiros pais, e a nós foi herdado, né? O pecado. Algumas vezes eu conheço com algumas crianças lá perto de casa, estão perturbando, estão falando palavrão. Eu digo, rapaz, que é isso? Eu tenho um pequeno grupo com o Juliano, na sexta, na quinta, ela está tentando fazer.
E aí a gente criou uma estratégia, né, de dar dinheiro, né? Cerimônia com dinheiro. Você quer criar o nome do dinheiro, ela que sabe. E aí, aquele que chama palavrão, na sexta-feira chega no meu dinheiro. E aí a gente fez uma meta, né, que no final, próximo dia das crianças, aquele que tiver mais esse dinheiro vai poder arrematar os brindes, né? Que estarão ali. Né? Então é uma forma da gente falar. Eu estava falando comigo, olha, aí quando eu chego perto de um, se você fez, não foi fulano que isso é um pecado. Isso foi herdado, né? O ser humano ele sempre vai dar desculpa para o pecado. Por quê? Porque o pecado está inerente nele. Ele sempre vai dar desculpa. Mas aí, abriu aí a Bíblia? Sim. Amém. 1 Coríntios 1,18, quem encontrou diz amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abrimos a Tua palavra. Nesse momento, ó Deus, nós queremos que o Teu Espírito, ó Deus, ilumine a nossa mente para aquilo que foi inspirado, Senhor. Primeiramente ela foi revelada e depois ela foi inspirada. E nós precisamos, Senhor, da Tua iluminação para poder compreender a Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra é a verdade. Continua conosco aqui nessa adoração, em nome de Jesus, amém. Amém. Graças Certamente a palavra da cruz é o quê? Loucura para quem? Para os que se perdem, né? Mas para nós, aqui da Chama Magabeira, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem Amém. pela loucura da pregação. Amém. Louvado seja a palavra de Deus. Loucura da pregação. Sabe, queridos, para algumas pessoas nós somos loucos, nós somos desequilibrados, nós estamos fora do contexto. Mas para Deus, esse louco aqui é o que vai se salvar. Amém. Muitas vezes no trabalho, os colegas meus trabalhavam direto, e diziam assim: rapaz, você está perdendo dinheiro, cara, com esse negócio de igreja, deixa isso para lá, abandona esse negócio de sábado aí, cara, está perdendo, rapaz. Fulano já comprou um carro zero, fulano já comprou casa, tudo isso vai ficar. Nada disso tem valor. O que tem valor é o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém. Porque tudo isso vai ficar. Só aqueles que se apegarem com Deus irão morar no novo céu e na nova terra. Amém. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Agora, queridos, Gálatas capítulo 6 e o verso 14. O apóstolo continua falando da cruz. Só que agora ele vai falar de algo bem interessante. Depois de analisar as coisas, ele chega à seguinte conclusão, lá em Gálatas capítulo 6, no verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. pela qual o mundo está o quê? Crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo diz: olha, se há alguma coisa em que eu me glorio na cruz de Cristo, porque dela vem a minha salvação. É na cruz que eu entendo que existe um Deus que me amou ao ponto de morrer por mim. Nos dias do Novo Testamento foi escrito que 3 nações se destacavam. Os gregos, eles se gloriavam no conhecimento, na força do intelecto e nas filosofias humanas. A outra nação era os romanos. Os romanos, eles se gloriavam no poder, na força militar e na organização. A outra nação era os judeus. Os judeus, eles se gloriavam no mérito da origem étnica, nas tradições religiosas e na sua herança, e nos exteriores sinais de religiosidade.
como garantia espiritual. Os gregos se gloriavam no conhecimento, os romanos na força militar, e os judeus, porque haviam sido escolhidos como uma raça eleita. Mas infelizmente a gente sabe o que aconteceu, né? Ao se desviarem do verdadeiro sentido, do verdadeiro caminho. E o apóstolo Paulo agora diz: olha, eu me glorio na cruz de Cristo. Sabe, falar isso hoje é interessante, é fácil de entender. Mas naquela época não. Naquela época não. Porque a cruz era sinônimo de vergonha, era sinônimo de ignomínia. Era através da cruz que os marginais eles eram ali punidos. E o judeu jamais iria aceitar o seu Messias ser crucificado. Aqueles que eles esperavam como dominasse, que trouxesse a nação novamente a ser a nação destaque em todas as coisas. Mas o apóstolo diz: se há alguma coisa em me gloriar, eu me glorio na cruz de Cristo. Amém. O apóstolo Paulo nada mais era de que antes de ser o que ele é, de pronunciar essas palavras, era um homem que era conhecido pelo conhecimento, pela sabedoria, e com certeza muitas vezes ele havia sido lisonjeado, sido aclamado. Ele nada mais nada menos, ele tinha condições de ser o sumo sacerdote, o maior líder da nação. Mas ao ter um encontro com Cristo, ele disse: tudo aquilo que eu conhecia, tudo aquilo que eu sabia, eu considero como nada diante da supremacia de ter conhecido Jesus. Amém. Não existe coisa melhor do que conhecer Jesus. Não existe coisa melhor do que se entregar a Jesus. E o mais importante, saber que Ele nos perdoa, saber que Ele nos transforma, saber que Ele tem nos preparado mansões celestiais. Qual olho jamais viu, ouvido jamais ouviu e jamais entrou no coração. O interessante, queridos, é que nos tempos de Paulo existiam algumas punições capitais entre aquelas nações. Entre os gregos era o envenenamento. Se alguém fosse considerado culpado, ele era envenenado, ele tomava uma substância chamada cicuta, e ali ele era destruído. Os romanos eles tinham a decapitação para punir os marginais, as pessoas que estavam à margem da sociedade. Os judeus, a pena capital era o apedrejamento. Agora a crucifixão era para o pior inimigo da sociedade e das pessoas. E agora o apóstolo diz: eu me glorio na cruz de Cristo. Imagina, né? Quando ele fazia esse discurso, é por isso que muitas vezes a gente entende, né? Que algumas vezes, quando ele terminou o discurso, ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, né? Ele foi ultrajado, mas ele continuava pregando a cruz de Cristo. Amém. Na época de Paulo, ser cristão era vergonha, era afronta à sociedade. Nos últimos dias que nós estamos vivendo também não será diferente. Os valores estão tão invertidos, que parece que o certo virou errado, o errado virou certo. Mas a Bíblia diz: ai, quem faz do certo errado e do errado, quem faz do amargo doce e do doce amargo. Então Deus conta comigo e com você para representar esse Cristo. Assim como o apóstolo Paulo foi tocado por essa mensagem e saiu pregando, não importava o que acontecesse, nós também podemos, com o poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, se gloriar na cruz de Cristo. Amém. A cruz, ela traz para nós muitas razões pelas quais nós podemos nos gloriar. Primeira, a cruz expressa a largura e a profundidade do pecado. Tanto é que a cruz ela tem duas tábuas, né? Duas madeiras, né? E quando você olha para a revelação da vontade de Deus na sua lei, você encontra também duas tábuas. Uma simbolizando a adoração na parte vertical e a outra simbolizando a adoração na parte
na parte horizontal. Muitos têm ideias erradas sobre a salvação, porque têm ideias erradas sobre o pecado. E o diagnóstico errado leva à prescrição errada. A cruz não apenas revela quem somos, governados pelo pecado, mas revela também quem é Deus. Quem é Deus? Faz-nos ver a sua graça e o seu amor ilimitado. É olhando para a cruz que eu encontro o amor de Deus, a sua salvação. A cruz, queridos, é a única solução para o dilema humano. Os homens tentam preencher a vida de diversas formas, através do conhecimento, através da fama, através do dinheiro, através do trabalho, através de algo que ele acha importante, e ele busca isso incessantemente, querendo preencher um vazio que só Deus pode preencher. Porque nós sentimos falta de Deus, sentimos falta do nosso Criador, porque Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E a cruz nos aponta para aquele que verdadeiramente nos ama. A cruz é a única solução para um dilema humano. Como Naamã, o leproso, gostamos de olhar para a direção errada. Assim como ele disse, os nossos rios de Damasco são muito mais limpos do que esse rio aqui, o Jordão. Mas era ali onde estava a sua cura. Era ali onde estava a sua salvação. A cruz também para muitos é caso de ignomínia, mas para nós é a salvação. Paulo gloriava-se na cruz por causa do seu poder transformador. Pela cruz, diz ele, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Finalmente, a cruz é símbolo de quê? De serviço. Na cruz, pelo amor sacrificial, Jesus estabeleceu a norma de serviço. Seus discípulos são chamados a servir, produzir frutos e não viver em ociosidade improdutiva. Todas as razões humanas para gloriar-se não passam de vaidade diante da glória que provém da cruz do Salvador. Então eu quero dizer para você, querido, nessa noite, apegue-se à cruz de Cristo. Pregue da cruz de Cristo. Viva o Evangelho. E se for preciso, pregue. Nós somos, para muitos, a única Bíblia que eles irão conhecer. E será através da nossa vida que nós iremos levar o Evangelho àquelas pessoas. Eu sempre tenho dito, né? As palavras, elas convencem, elas impressionam, mas as atitudes arrastam as multidões. E que o Senhor, cada dia, nos capacite a compreender que nós somos o instrumento dele, o perfume dele, para que as pessoas conheçam esse Deus poderoso e maravilhoso. Amém. Que a cruz de Cristo a cada dia transforme a minha e a tua vida. E que as pessoas, ao olhar para nós, elas possam ver Jesus. Amém. E o amor de Deus, que excede todo o entendimento, poderá fazer-nos estarmos mais perto daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Por isso que o apóstolo diz lá em primeiro texto que nós lemos, né? A cruz de Cristo nos constrange, né? E a cruz é a loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O inimigo de Deus, ele quis subir acima do céu, acima das mais altas estrelas, e disse que se assentaria ao lado do Altíssimo. E o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, baixou até nós, se vestiu de humanidade e se tornou vitorioso, glorioso, nos salvando dos nossos pecados. Amém. E recebendo o maior nome que está acima de todo nome. Então é por isso que o apóstolo disse: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus.
Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria deste mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem nele pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para nós, os que fomos salvos, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Deus provou isso, né? Tem provado, né? Nós ouvimos histórias espetaculares, né? Do poder de Deus em pessoas simples, em pessoas que tão somente buscam viver de acordo com a vontade do nosso Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor resplandeça sobre nós a sua luz, e que nessa semana que está começando, nós possamos brilhar por Jesus. Amém. Nós possamos apresentar as pessoas a Deus de forma poderosa e gloriosa. A gente vai terminar. Não sei se vai ter um outro louvor. Não. Então vamos terminar cantando aquele hino Brilhar por Ti. Eu gosto muito desse hino. Por quê? Porque a luz que existe em nós, ela vem de Deus. Amém. E essa luz, ela será transformada em luz para a vida daqueles que estão em trevas. Amém. Não existe trevas aonde existe luz. Cada um de você, cada um de nós é a luz de Deus para esse mundo que está em trevas. Vamos terminar? Vamos cantar esse hino. Esse hino me impactou tanto quando eu escutei que eu fiz um pequeno grupo com esse nome e ainda hoje ele existe. Brilhar por Ti. Porque Deus nos chamou para brilhar. E é por isso que o apóstolo diz: eu me glorio na cruz de Cristo. Que o Senhor continue abençoando essa igreja. Amém. E que o seu Espírito aqui seja o agente modificador das nossas palavras e dos nossos lábios. Amém. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus e o brilho produz. É estar nele, queridos. Estar nele é brilhar. É salgar. Para eles tinham vontade de beber a água da vida. Parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, Senhor, eu quero brilhar por Ti quando tudo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa se enxergar, fazer com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sempre errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só
brilhar onde quer que Amém. Conta uma história, não sei se você já ouviu. Era um empresário, um homem muito rico, mas ele sentia um vazio muito grande no seu coração. E ele tentava preencher de todas as formas. Quanto mais rico ele ficava, menos ele se sentia feliz e alegre. E certa vez ele falou para a esposa: eu vou viajar, vou fazer uma viagem. Ela ficou preocupada, né, pela situação que ele estava apresentando, mas ela queria insistir com ele assim: não quero, eu vou viajar, eu preciso ficar sozinho. Ele foi para um hotel luxuoso, ficou por ali, né, passou o dia, e aquela inquietude, aquilo que não passava. A gente sabe que isso é consequência muitas vezes da depressão, né, da ansiedade. E ele muito angustiado, passou o dia naquele hotel. Aí quando foi já à noite, não conseguia dormir, de um lado para o outro, na cama, tentando dormir, não conseguia. Aí ele resolveu tomar um banho de piscina. Ele tinha visto a piscina muito bonita, muito grandiosa, um hotel muito luxuoso. E ele subiu. A piscina era grande, profunda, e ele foi com um trampolim, né, pular do trampolim na piscina. Mas aquela angústia era muito grande no seu coração. E quando ele chegou ali para pular no trampolim, quando ele abriu os braços, como era muito grande, passava uma estrada assim, passou um caminhão com o reflexo da luz. Quando ele abriu os braços, ele viu uma imagem de uma cruz grande na frente dele, e ele se assustou. Aquela cruz, só que o reflexo era o reflexo dele mesmo, a resta dele, e ele viu como se fosse uma cruz, alguém crucificado. E aí ele disse: será que eu encontrei resposta para o meu vazio? Será que o meu vazio é essa pessoa que as pessoas dizem que na Bíblia que morreu para salvar, que dizem que é Jesus? E ele ficou pensativo com aquilo. Quando ele viu aquela imagem, ele se assustou. E aí ele desistiu de pular e desceu e começou a caminhar refletindo nisso. Só que ele disse que nesse momento ele sentiu paz. Sentiu paz, sentiu algo que ele vinha buscando há muito tempo. Mas algo interessante também aconteceu. Ao caminhar ao redor da piscina, ele percebeu que ela estava vazia. Havia acontecido alguma coisa e tinha esvaziado totalmente aquela piscina. O que aconteceria se aquele homem tivesse pulado? Ele ia morrido, né? Sem salvar? Salvação, possivelmente, né? Mas naquele momento, a cruz de Cristo salvou. A cruz de Cristo fez a diferença. Sabe, queridos, eu creio na cruz de Cristo. Eu acredito que muitas surpresas nós teremos no céu por conta da cruz de Cristo. Os olhos para querido Deus, eterno Pai, ao olharmos, Senhor, para a cruz, nós vemos, Senhor, o teu grandioso amor. Um amor que não dá a Deus para descrever, para falar. É também, ó Deus, nós nos aproximarmos da cruz e nós vemos, Pai, quão mal nós somos, como necessitamos, Senhor, teu perdão, como necessitamos, Senhor, da tua salvação. O apóstolo falou, Deus, que ele se gloriava na cruz de Cristo, porque com certeza ele tinha a seguinte intenção, em saber que foi através dela que o Senhor salvou a humanidade. Quando estivermos tristes, Senhor, desanimados, quem sabe prestes a desistir, que o teu Espírito toque no nosso coração, para que nós possamos refletir na cruz de Cristo. O Senhor foi até o fim para nos salvar, e através dela nós recebemos o perdão. Obrigado, Senhor,
Porque o Senhor não nos rejeita. Simplesmente o Senhor nos convida: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Ó Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não nos rejeitou, o Senhor não nos desprezou, o Senhor não virou as costas para nós, mas o Senhor abriu os braços, tão grande, tão profundo, que consegue, ó Deus, não só salvar este planeta, mas todo o universo. Nos leva para nossas casas, Senhor, e que através do Teu Espírito nós possamos buscar sempre estar na Tua presença. Que o Senhor traga libertação, cura e salvação aqui em Xana Mangabeira, e que esta igreja possa ser um farol em que as pessoas irão conhecer Jesus. Obrigado pelo Teu poder, obrigado pela Tua graça. Nós te oramos e já agradecemos o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.